O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído triste viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. Está começando mais uma videoaula referente às lições bíblicas adultos da CPAD do quarto trimestre de 2022. Nós estamos estudando sobre o livro do profeta Ezequiel, cujo tema geral é a justiça divina, e são 13 temas. Nós já estudamos 7 e agora quero apresentar a vocês o 8º, que é o bom pastor e os pastores infiéis. Lição de número 8, que será estudada presencialmente, se Deus quiser, no dia 20 de novembro do presente ano 2022. O texto áureo nos diz o seguinte: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. É maravilhoso ler esta expressão, eu sou, no Evangelho segundo João. Ela aparece várias vezes, pelo menos 7. Em João capítulo 6, versículo 35, por exemplo, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. No capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No capítulo 10 também, no versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. No versículo 11 que acabamos de ler, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E também no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, um versículo muito emblemático, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ainda João capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Eu tive a felicidade de decorar esses versículos ainda muito cedo, porque o melhor momento da vida para você decorar versículos é na infância, é na adolescência. Então você que é jovem, aproveite. Mas não se esqueça de que quando Jesus diz eu sou, ele está, na verdade, falando, ele está se auto-revelando e se apresentando, sobretudo, como Deus. Jesus é o Deus Filho. E por isso, no próprio Evangelho de João, ele diz, eu e o Pai somos um. Então, esse é o nosso texto áureo. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A nossa verdade prática, que é um resumo de tudo aquilo que vamos estudar, nos diz o seguinte: as Escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá pastores ao seu povo e também remove os maus. Muito bem, o bom pastor e os pastores infiéis, lição de número 8. Claro que quando nós falamos do bom pastor, nós lembramos logo de João capítulo 10, porque João no capítulo 10 nós vemos Jesus se apresentando a si mesmo como o bom pastor. Há vários versículos emblemáticos, aliás, em João capítulo 10, em que Jesus se apresenta como pastor. No versículo 4, por exemplo, ele disse que o pastor vai adiante das suas ovelhas, ele diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, ele diz ainda, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, versículos 27 e 28,
e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, João capítulo 10 fala de Jesus como bom pastor. Agora, é bom observar que Jesus, certamente, quando falou isso, ele tinha em mente o que está escrito em Ezequiel no capítulo 34, mas Ezequiel, capítulo 34, que é o objeto do nosso estudo hoje, fala do bom pastor, que é Deus, evidentemente, mas quando fala dos pastores e das ovelhas, é uma referência aos líderes de Israel, aos líderes de Judá, mais precisamente, que eram líderes religiosos e também líderes civis, porque naquela época não havia uma separação radical entre a liderança civil e a liderança religiosa. Ambos os grupos deveriam ser tementes a Deus. Não havia uma separação radical. Até mesmo no cristianismo, essa separação radical, né? No cristianismo, claro, pós-Constantino, ou o catolicismo romano, essa separação radical, na verdade, é mais recente. É fruto, é resultado do que aconteceu na Reforma Protestante. Então, hoje, se as pessoas condenam a mistura entre a igreja e o Estado, ou o casamento entre a igreja e o Estado, nos dias do profeta Ezequiel, isso não se aplica, porque Deus, quando fala com os pastores de Israel, ele está falando não só contra os líderes maus no campo religioso, mas também os líderes maus no campo civil, no campo político, os reis, os príncipes, as lideranças de maneira geral que estavam apacentando a si mesmas e, claro, maltratando as ovelhas, que era, claro, que é uma metáfora para o povo de Deus naqueles dias. Por isso que a verdade prática, que como eu já disse, resume essa lição, diz claramente que Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. É Deus quem dá pastores, aplicando aos nossos dias hoje, nós podemos nos lembrar de Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz que o próprio Senhor Jesus, ele mesmo, deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, o próprio Deus dá pastores. Os pastores são chamados por Deus. Entretanto, se esses pastores não obedecerem a Deus, não andarem em conformidade com a vontade de Deus, Deus também os remove. É importante observar, então, que no capítulo 34 de Ezequiel, nós encontramos 4 lições importantes. Se nós fôssemos fazer um estudo, ou se fôssemos fazer uma exposição do capítulo, nós teríamos nos versículos 1 a 10 os pastores infiéis. Temos aqui lições a respeito desses pastores infiéis, mas a lição de hoje, ela se limita aos 12 primeiros versículos. Então, ela também trata dos pastores infiéis e com mais 2 versículos que estão relacionados ao bom pastor. Mas, falando do capítulo como um todo, então os versículos 1 a 10 tratam dos pastores infiéis, os versículos 11 a 16 apresentam Deus como o futuro pastor de Israel, aqui no caso, claro, uma referência ao Deus homem, ao Deus Filho, ao Messias propriamente, né? Versículos 11 a 16, o pastor para Israel, que é algo futuro, é uma profecia com respeito ao milênio, mas que também hoje, quando falamos do pastor, nós nos lembramos do bom pastor Jesus Cristo. Uma terceira lição importante nesse capítulo 34 de Ezequiel é sobre o julgamento que Deus faz entre as próprias ovelhas. Deus faz distinção entre ovelhas e também entre carneiros e bodes. E a última lição, essa sim, uma ênfase maior ao reino messiânico,
nos versículos 23 a 31, o Messias como o pastor, que, claro, está em sintonia com Deus, porque Deus também Deus, o Pai, é apresentado como pastor. Então é importante que, quando falamos da Trindade, do Deus Trino, é evidente que cada uma das três pessoas da Trindade podem ser chamadas de pastor. Claro que Jesus, ele é o bom pastor, lá de João capítulo 10, e ele será o pastor quando Israel estiver no milênio, o Senhor Jesus vai reinar também sobre Israel. Existe um pensamento de alguns estudiosos de que Davi vai ressuscitar para ser o rei de Israel e Jesus será o rei de toda a terra. É um ponto de vista que eu respeito, até de alguns pré-tribulacionistas muito conhecidos, como o próprio Andrew Woods, que eu tenho até recomendado uma obra dele aqui, que é O Reino Vindouro. Outros grandes estudiosos, como John Walvoord, também defendem essa posição, mas eu penso que o Senhor Jesus será o rei de toda a terra no milênio, tanto de Israel como também de toda a terra, porque ele é o descendente, claro, do trono de Davi. Quando a Bíblia fala que Davi vai reinar profeticamente, claro que é um reino literal, mas esse Davi é o próprio Senhor Jesus. Não é o rei Davi que vai ressuscitar para reinar. Até porque, pela minha defesa da escatologia, que eu sempre tenho apresentado, da escatologia assembleiana, nós cremos que Davi ele não vai ressuscitar ao fim do período tribulacional para reinar no milênio. Não, Davi já ressuscita por ocasião do arrebatamento e vai fazer parte da igreja. E quem ressuscita no fim do período tribulacional são apenas os mártires do período que vão ressuscitar para também formar parte com a igreja em corpos glorificados e vão reinar com Cristo. Mas os povos naturais também vão estar na terra e vão ter como rei o próprio Senhor Jesus. Jesus será o rei. Mas isso não é objeto da lição de hoje. Nós precisaríamos de mais tempo para abordar todos esses pormenores. A lição de hoje trata apenas do bom pastor e os pastores infiéis. Claro que isso tudo tem uma aplicação para nós, mas não vai ser uma ênfase nessa lição, não haverá uma ênfase escatológica como essa que eu acabei de mencionar. Então veja, este estudo de hoje é o primeiro estudo da terceira parte do livro de Ezequiel. Nós dissemos na primeira aula, na primeira videoaula, que o livro de Ezequiel está dividido em três partes. A primeira parte, que vai dos capítulos 1 a 24, que abrange as lições 1 a 7, que nós estamos estudando, né, que já estudamos, na verdade, essas 7 lições, capítulos 1 a 24. A segunda parte nós não vamos estudar, que abrange os capítulos 25 a 32, onde nós encontramos oráculos contra os vizinhos de Israel, Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e o próprio Egito. Nós demos um destaque para isso na primeira aula e mostramos que não estudaremos isso ao longo desse trimestre, porque são lições temáticas. Nós vamos então, a partir dessa lição, pular já para a terceira parte. A terceira parte que vai dos capítulos 33 a 47, que apresenta justamente a trajetória da restauração de Israel. Então temos essa primeira lição, o bom pastor e os pastores infiéis, que não é propriamente uma lição, repito, o tema não é escatológico, mas que já faz parte dessa última parte do livro, que é, em grande parte, escatológica, porque fala do glorioso futuro de Israel no milênio. Nós vamos tratar disso posteriormente. Aliás, a próxima lição, se não me falha a memória, deixa eu checar aqui, exatamente, a próxima lição, a lição 9, já é sobre Gog e Magog, aliás, uma lição importantíssima. Nós já temos um vídeo aqui no nosso canal, na playlist das profecias do profeta Ezequiel, temos um vídeo sobre Gog e Magog, mas vamos ter também essa lição, que será uma lição muito rica, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista
escatológico. Mas vamos então aqui para o primeiro tópico, sobre o rebanho. O autor então faz uma série de definições importantíssimas que não exige da minha parte grandes explicações, porque o comentário está muito bem escrito. Então, se você ler com atenção o comentário, você vai aprender. Aqui o primeiro ponto, ele fala das ovelhas, explicando a metáfora, porque o povo de Deus é chamado de rebanho de maneira geral, de ovelhas do seu pasto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, não é? Então nós somos ovelhas do Senhor, nós fazemos parte do rebanho do Senhor, não por acaso, porque isso é uma metáfora. O que é uma metáfora? Uma metáfora é aquela figura de linguagem pela qual se toma uma palavra no lugar de outra para ilustrar, para falar sobre uma pessoa, sobre uma coisa, e assim por diante. Quando Jesus, por exemplo, disse, eu sou a porta, é claro que ele não estava dizendo que ele era de fato uma porta, mas sim a entrada pela qual qualquer pessoa pode ser salva. Quando Jesus também disse, eu sou o bom pastor, é claro que ele não estava dizendo que ele é um pastor, literalmente, um pastor de ovelhas, mas ele é o guia do seu povo, ele é aquele que alimenta as suas ovelhas, é aquele que guia as suas ovelhas e assim por diante. Então, é interessante que o autor aqui fala das características da ovelha. Por quê? Qual é a finalidade de uma metáfora? Por meio de uma metáfora, você entende perfeitamente as características de uma pessoa, as características de um povo, de uma organização e assim por diante. Então, veja, a metáfora é que é interessante, porque quais são as características de uma ovelha? O autor explica. Ela é a fêmea do carneiro, por isso que é a ovelha. O cordeiro, por sua vez, é filho do carneiro, sendo que esse cordeiro é, no caso, o carneiro que tem até 1 ano, né? Ele é chamado de cordeiro. Mas a ovelha é interessante porque a ovelha, ela é o animal que, sendo fêmea, no caso, do carneiro, ela é o que, da qual pode se extrair, assim, pode se obter maiores benefícios. Por exemplo, é a ovelha que fornece carne, a ovelha fornece também lã, a ovelha fornece couro e fornece leite. E também os seus derivados, como por exemplo o creme de leite, a manteiga, o queijo, tudo isso é feito a partir do leite. Então veja quantos benefícios que se obtém de uma ovelha. A ovelha fornece carne, fornece lã, fornece couro, fornece leite e assim por diante. A ovelha é também um animal muito dócil, por isso que é símbolo de sacrifício e redenção. Não é por acaso que lá em Isaías, no capítulo 53, a Bíblia diz que Jesus foi levado para o matadouro como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Há diversas figuras que ilustram também o relacionamento entre Deus e o seu povo, Deus tratando o seu povo como ovelhas, ovelhas do seu pasto, como lá no Salmo 23, que eu já citei, também no Salmo 74. Os salmos falam muito desse relacionamento entre Deus e o seu povo, apresentando Deus como pastor e os seus servos como ovelhas. Salmo 100, versículo 3 e assim por diante. Então esse é o primeiro ponto em que o autor fala dessa metáfora que se aplica ao povo de Deus, ovelhas. O segundo ponto, natureza. O autor então explica qual é a natureza, ele fala sobre a natureza da ovelha ou das ovelhas, que são animais indefesos e medrosos. Zacarias 13, versículo 7, menciona isso, e é um animal que só subsiste, só sobrevive por meio da ajuda do pastor, porque é um animal que não sabe se defender, não tem como se defender, então ele precisa, não existe animal que melhor ilustra a vida do crente, porque o crente depende inteiramente de Deus. Não é por acaso que a Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos estar no Senhor, tudo posso naquele que me fortalece, também disse Paulo,
porque nós precisamos do nosso bom pastor. Por quê? Somos ovelhas. Ovelhas são animais indefesos, são medrosos, em nós mesmos nós não podemos nada mesmo. Somente o pastor pode proteger as suas ovelhas. A segurança delas está, claro, em obedecer ao seu pastor. Se a ovelha não obedece o pastor, ela é uma presa fácil aí dos lobos. Então, veja a importância desse estudo, dessa metáfora, como Deus, na sua palavra, através de figuras de linguagem, através da figuração de linguagem, nos ensina muitas coisas. O terceiro ponto, o rebanho, ou seja, a congregação de ovelhas. E aqui se aplica tanto a Israel, repito que no caso de Ezequiel 34, é evidente que o rebanho é Israel, mas o Senhor Jesus, claro, tinha em mente essa passagem de Ezequiel, quando ele fala lá em Lucas 15 sobre ovelhas, pastor e ovelhas, também João 10, quando ele se apresenta como bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, e aí Jesus já aplica no contexto do reino, no contexto da igreja, também nós somos, claro, o rebanho do Senhor Jesus. Então, tanto Israel como a igreja são identificados como o rebanho do Senhor. Nós vemos isso no caso de Israel em Números 27, por exemplo, versículo 17, e no caso da igreja, várias passagens, poderíamos citar 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, por exemplo, nós somos rebanho do Senhor. Então, quando a Bíblia fala que Israel é o rebanho do Senhor, isso fala do seu relacionamento pactual com Deus, conforme Isaías capítulo 40, versículo 11 e outras passagens. No caso da igreja, temos outros textos que poderíamos citar, Mateus capítulo 26, Lucas capítulo 32, capítulo 12, né, especialmente o versículo 32. No caso de Israel, muitas vezes é visto como ovelhas, inclusive sem pastor. Por quê? Porque Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor e aí então passa a ser um rebanho sem pastor. Vamos para o quarto ponto, os pastores, que é, na verdade, o objeto aqui da nossa aula. O termo pastores de Israel, em Ezequiel 34 e também em Jeremias capítulo 23, o autor destaca isso, refere-se, claro, aos governantes. E aqui vale ressaltar o que eu falei já no início dessa videoaula, que no governo teocrático, o autor destaca isso também, não havia separação radical entre líderes políticos e líderes religiosos. Ambos eram submissos ou deveriam ser submissos a Deus. No caso do cristianismo, pós-Constantino, claro, e o que viria a ser chamado também de catolicismo romano ou apostólico romano, no caso desse tipo de cristianismo que se afastou de Cristo, essa separação, é claro, é recente. A separação entre o Estado e a Igreja advém, claro, da Reforma Protestante. Foi depois que Martinho Lutero ali escreveu suas 95 teses e houve reformas. Não houve apenas uma reforma, houve várias reformas. Reforma na Alemanha, mas também na França, na Inglaterra e assim por diante. Houve várias reformas que também resultaram, não de imediato, é claro, mas vieram a resultar na separação entre a igreja e o Estado, o que hoje nós condenamos, quando a igreja se une ao Estado. Claro que nós, como cidadãos, somos cidadãos como quaisquer outros, temos também o direito de votar, somos pagadores de impostos e podemos exigir também que um governante, protestar, e exigir que um governante governe para todos. Infelizmente, há sistemas de governo em que aquele que ganha recebe os impostos de todos e acaba governando apenas para aqueles que votaram neles. É o caso do socialismo, por exemplo. Mas, claro, a igreja, coletivamente, não deve se ligar ao Estado. Agora, o crente, claro, individualmente, tem todo o direito de votar,
e também de exercer a sua cidadania e até protestar, respeitando, né, as autoridades, mas temos que orar pelas autoridades e também podemos. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala disso lá no capítulo 16 de Atos, quando ele foi tratado ali fora da lei, ele exigiu que os seus direitos, porque ele era cidadão romano, ali fossem observados. Então, é um erro o cristão achar que ele não, eu não vou fazer nada porque eu sou crente, o crente é perseguido mesmo. Sim, claro que nós somos perseguidos por sermos cristãos, mas se somos cidadãos, pagadores de impostos, também participamos da vida política. Nós não podemos nos esquecer disso também. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro tópico sobre o rebanho. O segundo tópico, sobre os pastores infiéis. Primeiro ponto, o pastor de ovelhas. E aqui o autor destaca a função do pastor, que é uma função tríplice: alimentar, guiar e proteger o rebanho. Você que inclusive é pastor, Deus te chamou para isso, lembre-se sempre, você foi chamado para alimentar, ou seja, você tem que alimentar o povo com a palavra, não é o que sai da sua cabeça, mas é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ensinava, dizia: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Então é sua missão como pastor alimentar o povo, guiar o povo também, orientar, dirigir segundo, claro, a direção de Deus. Você tem que guiar o povo e também proteger o rebanho, proteger das falsas doutrinas, proteger dos aproveitadores, dos maus obreiros, dos falsos pastores que estão rodeando o rebanho. Lembra quando Paulo disse lá em Atos capítulo 20, eu temo que depois da minha partida lobos cruéis entrarão no meio de vós e não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos surgirão lobos devoradores? Veja o cuidado que Paulo tinha com o rebanho. Mas no caso de Israel, especificamente, Davi e Moisés são os principais modelos. E o autor dessa lição, é interessante que ele destaca que tanto Davi como Moisés, ambos eram pastores de ovelhas de fato. E Deus os chamou para pastorear o seu rebanho, o seu povo. No caso de Moisés, nós vemos isso, lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 1 em diante, quando ele foi chamado por Deus. E Davi também, o Salmo 78 destaca muito bem isso, especialmente o versículo 72, que Davi é também um modelo de pastor para Israel e também para nós, claro, fazendo-se aqui uma aplicação. Então, os líderes de Israel, por que Deus deu aquela palavra tão dura para Ezequiel? Porque os líderes de Israel haviam se desviado das suas funções, as quais inclusive são descritas pelo Senhor Jesus, claro que no outro contexto, mas essas três funções que eu mencionei são descritas lá em Lucas, no capítulo 15, especialmente nos versículos 4 a 6. Muito bem. O segundo ponto, os governantes, o que os governantes faziam? Versículos 2 e 3. Interessante que no versículo 2 de Ezequiel 34, Deus diz: ai dos pastores de Israel. Isso não nos faz lembrar daqueles 8 ais que Jesus também proferiu lá em Mateus capítulo 23 contra os escribas e fariseus, que àquela altura eram os pastores de Israel. Aqueles líderes eram os pastores de Israel, tanto os escribas quanto os fariseus. E Jesus, por 8 vezes, ele disse ai, ele proferiu 8 ais. Então veja, o que os governantes faziam? O autor destaca que eles estavam cuidando de si mesmos. Aquelas autoridades civis e religiosas faziam tudo em benefício próprio. E havia pelo menos 3 práticas deploráveis que Jeremias destacou, lá no capítulo 12, versículo 10 em diante, mas Ezequiel também destaca aqui nos textos que estamos estudando, versículos 2 e 3, quais eram as 3 práticas reprovadas por Deus, práticas deploráveis.
o texto diz que eles comiam a gordura, comeis a gordura. Segundo, vos vestis da lã. E terceiro, degolais o cevado. Isso tudo, claro, é uma linguagem metafórica para dizer que aqueles pastores, líderes civis e religiosos de Israel, queriam, claro, ter maior reconhecimento do povo, mas lideravam com dureza e brutalidade e acabaram por espalhar as ovelhas. E foram as suas atitudes também que resultaram na própria diáspora, que é mencionada aqui nesse capítulo 34 de Ezequiel, e que posteriormente também nós vamos ver que Deus vai recolher o seu povo. Isso também tem um sentido escatológico. Mas vamos para o terceiro ponto. O que os governantes não faziam? Havia também 5 erros que eles cometiam, que eram erros. Eles erravam por comissão, mas erravam também por omissão. Coisas que eles deixavam de fazer. Os versículos 4 e 8 mostram isso. Então Deus os acusa de não fazer o que eles deveriam fazer. Então Deus destaca: a ovelha fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes. E Deus conclui que eles ainda as dominavam com rigor e dureza. Então veja, eles estavam maltratando o povo, subjugando o povo, e falando de Jesus, que é o exemplo acima de todos, né? Jesus é o pastor por excelência, o bom pastor, o sumo pastor. Ele deu exemplo, dando a sua vida. Ele disse: eu vos dei o exemplo. E ele também disse no próprio capítulo 15 de João: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então, o pastor se sacrificou em prol das ovelhas. Hoje, que nós vemos muitas vezes, são pastores que também estão tirando tudo das ovelhas e vivendo, pastoreando a si mesmos, vivendo, fazendo tudo em benefício próprio e subjugando, maltratando as ovelhas. Então era isso que Deus condenava naqueles dias e continua, claro, condenando hoje. O quarto ponto, as ovelhas dispersas, versículos 5 e 6, é uma referência, claro, prioritariamente às ovelhas da casa de Judá, mas também aos filhos de Israel de maneira geral, inclusive aqueles que foram dispersos outrora. Lá no ano 722, muito tempo antes, quando a Síria tomou o reino do norte, o reino de Israel, em 722 a.C., houve uma grande dispersão e certamente quando Ezequiel fala aqui daqueles que foram dispersos, ele também falava da casa de Israel, mas especialmente dos da casa de Judá, o reino do sul, que também, muito possivelmente, quando Ezequiel falou essas palavras, eles já haviam sido dispersos. Não foram apenas levados cativos para a Babilônia, mas muitos foram dispersos por várias partes, porque possivelmente essa profecia de Ezequiel, foi proferida em 585 a.C., e como nós sabemos, o templo caiu ali, muito possivelmente entre 587 ou mais, muito provavelmente em 586, o templo caiu, o templo foi destruído, o templo lá que estava em Judá, e houve ali não somente mais uma leva de cativos, né, que foram levados para a Babilônia, como também houve um espalhamento, houve a chamada diáspora também dos da casa de Judá. Então, e Deus promete que haverá a congregação, porque Israel, na verdade, ao longo dos séculos, vem sendo espalhado pelo mundo, não somente ali naquele período, mas depois também, e agora mais recentemente tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi algo terrível, mas a partir de 1948, muitos israelenses, né, que é um termo recente, porque a gente fala de israelita para se referir aos
filhos de Israel dos tempos bíblicos. Quando falamos de israelense, claro, nós já estamos falando do Estado de Israel, que surgiu em 1948. É a data, né? 14 de maio de 1948, é a data da fundação do Estado de Israel. A partir de então, aqueles que vivem em Israel, e até mesmo os judeus que estão espalhados pelo mundo, eles também são chamados israelenses e muitos deles estão voltando para a sua terra. Mas esse retorno em massa ocorrerá principalmente no período milenial. No período tribulacional também haverá, mas haverá muito mais, uma quantidade muito maior de israelitas, né, voltando para a sua terra quando o Senhor Jesus estiver reinando em Jerusalém como o rei, como o Messias prometido. Muito bem, vamos para o terceiro e último tópico, sobre o bom pastor. Aqui, claro, já é uma aplicação para os dias de hoje, mas é importante mencionar que aqui o pastor do texto de Ezequiel 34 é uma referência a Deus como pastor de Israel e não da igreja ou do povo de Deus de maneira geral. Tanto que nesse capítulo 34, por 13 vezes, Deus chama Israel de meu rebanho, meu rebanho. Mas nesse último tópico a gente vê, claro, uma sintonia não somente com o Salmo 23, mas especialmente com João capítulo 10, porque Jesus ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Primeiro ponto, a reação divina contra os maus pastores, versículos 10 a 12. Não se refere, claro, aos pastores de hoje, repito, mas podemos fazer uma aplicação. Há uma diferença, você sabe, entre interpretação e aplicação. Quando você interpreta uma passagem, claro, você busca o sentido daquele texto dentro do seu contexto. O sentido de uma frase, o sentido de uma palavra, por exemplo, o que significa rebanho nesse contexto? É o povo de Israel. Mas, por aplicação, porque a Bíblia fala também da igreja como rebanho do Senhor, nós podemos empregar essas mesmas verdades que estão aqui, de que Deus ele fortalece a ovelha fraca, ele cura. Você pode pregar sobre isso, esse versículo, inclusive, esses versículos de Ezequiel 34, 4 e 8, não há problema nenhum você pregar para a igreja, dizendo que Deus fortalece a ovelha fraca, Deus cura a doente, Deus liga a quebrada, né? O que os pastores não estavam fazendo naqueles dias, mas Deus, o Senhor Jesus, é o nosso bom pastor. Ele torna a traseira desgarrada, ele busca a perdida. O próprio Senhor Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Veja a grande lição de Lucas 15. Não é de que o Senhor vai buscar a dracma perdida, a ovelha perdida, o pai que se alegra com o filho pródigo que volta, e ali o pai corre em direção do filho, e ali o pai representa Deus. E a única vez na Bíblia em que Deus é retratado como que correndo é para salvar o pecador, ou para receber um desviado, alguém que se afastou dos seus caminhos e está voltando para ele. Então, há aplicações maravilhosas, sem dúvidas, nesse capítulo 34 de Ezequiel. O ponto 2, Jesus, o bom pastor, porque todas as profecias, claro, sobre o Messias convergem, né, para essa verdade de que Jesus é o bom pastor. Então, Ezequiel 34, profeticamente, também fala de Jesus, porque é Jesus que vai reinar, ele que vai ser o Messias no período milenial. E o último ponto, o terceiro ponto, o pastor cristão. Ou seja, aqui é uma referência para o bom pastor que é Jesus e os pastores que ele tem dado para o seu povo. Ele deu pastores nos dias de Israel, lá em Jeremias 33, versículo 15, a Bíblia diz, Deus falando, vos darei pastores segundo o meu coração, e hoje Deus tem dado pastores também, porque ninguém é pastor porque quer ser. Há muitos aí que estão se autoproclamando pastores, têm se autoproclamado pastores, mas o verdadeiro pastor é aquele que é chamado por Deus,
Ninguém toma para si essa honra, senão aquele que é chamado, como foi, no caso, Arão. Muito bem, estamos chegando então à conclusão de mais uma lição, e como eu sempre tenho feito, valorizando aqui a conclusão clara e sintética do autor da lição, vamos ler aqui a conclusão que nos diz assim: o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas. Já mencionamos aqui a importância dessa metáfora. E por essa razão, Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão marradas umas nas outras para marcar território, o que não é diferente entre nós, seres humanos. Pois é, existem ovelhas, e Deus faz distinção entre elas. Há competições entre as ovelhas. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Você que quer se aprofundar, não deixe de ver aqui no comentário em destaque e também na descrição desse vídeo os livros que eu tenho recomendado, vários livros que eu sempre recomendo. Se você quiser adquirir, inclusive há pessoas me perguntando, pessoas certamente não são da Assembleia de Deus, são de outras igrejas, perguntando onde adquirir essa revista para estudo. Também eu coloquei o link aqui, é só você procurar, clique no link que você vai poder também obter essa preciosa ou estas preciosas lições bíblicas. Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando deste vídeo. Curta-o, compartilhe, não se esqueça de inscrever-se no meu canal. E que Deus abençoe ricamente a sua vida. A paz do Senhor.